Olá, boa noite. Começa agora a edição especial do Jornal Américas no Ar deste feriado de Columbus Day. Com o início do novo ano fiscal, é como se a conta fosse zerada. O governo aprova novas verbas e diz quantas permissões de residência temporária podem ser emitidas até o final de 2024. E se você busca um Green Card, é bom ficar atento aos detalhes. Para os próximos 12 meses, o Departamento de Imigração vai disponibilizar até 200 mil Green Cards. Lembrando que essa quantidade será apenas para pessoas qualificadas, que possuam visto de trabalho, tenham negócios ou ainda sejam potenciais investidores nos Estados Unidos. Estrangeiros bem qualificados para os Estados Unidos são profissionais com carreiras bem-sucedidas e formação superior e que trabalham em várias áreas vitais, onde existe carência de mão de obra, como tecnologia, saúde, aviação, engenharia, educação e centenas de outras profissões. Empresários e investidores que desejam trazer seus negócios e investir nos Estados Unidos também podem ser considerados como imigrantes bem qualificados. Além da emissão de Green Cards, o governo quer também investir para reduzir o tempo de espera nas entrevistas e emissão de vistos, e ainda acelerar processos pendentes para desafogar o sistema. As travessias na fronteira sul aumentaram em 36% entre julho e agosto deste ano. Em 2023, mais de 2 milhões de pessoas foram presas tentando entrar no território americano de forma ilegal. A crise de imigração é um dos maiores desafios do governo Biden, mas alguns especialistas defendem que essa pode ser uma oportunidade para os Estados Unidos. É importante notar que, apesar de todas as divergências que temos entre os democratas e os republicanos, representantes de ambos os partidos concordam que é preciso aumentar a cota de imigrantes qualificados porque a presença desse tipo de imigrante beneficia o mercado de trabalho americano e sustenta a economia do país, que é a maior potência econômica do planeta. Além de mais moderno, com ilustrações que homenageiam a flora e fauna, o novo passaporte brasileiro está mais seguro. O documento de viagem possui uma tecnologia antifraude com imagens que podem ser vistas com luz ultravioleta. Pelo menos 7 imagens variam sob iluminação especial. Também houve um aumento da quantidade de marcas d'água, passando de 9 para 13 ilustrações. Foram acrescentadas uma imagem de sombra do cidadão e uma foto formada pelos dados biométricos do portador. Todas as informações são protegidas por um laminado de segurança. A última atualização do documento foi em 2015. Nos Estados Unidos, como nos outros países com embaixadas e consulados do Brasil, o novo passaporte só deve ser expedido em 2024. Haverá um prazo de transição em que os dois modelos, o atual e o novo modelo, vão estar coexistindo. O consulente não precisa se preocupar, o passaporte que ele tem continua válido, não precisa correr ao consulado para pedir um novo passaporte. Pode manter o passaporte atual até o fim do prazo de vigência. O valor não houve alteração. O passaporte continuará custando R$ 275,25 na versão convencional. O prazo de validade é de 10 anos. A novidade vai ser colocada no site da companhia aérea. A United Airlines vai disponibilizar uma ferramenta para os cadeirantes online, que vai permitir os viajantes colocarem as dimensões das cadeiras de rodas. O sistema vai verificar quais aviões comportam o equipamento e direcionar a viagem para a aeronave ideal, evitando assim imprevistos na hora do embarque. A United destacou que os clientes também vão poder solicitar reembolso de passagens se o passageiro for redirecionado para voos mais baratos. Os equipamentos que forem danificados na aeronave também poderão ser notificados no site. A ideia da United Airlines é criar uma linha direta com os cadeirantes para facilitar e melhorar cada vez mais as viagens desses passageiros. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Dia, lá, quero ouvir vocês cantar, vai! Meu primeiro dia. É assim que o professor e músico Rodrigo Prates e a professora Paula Cardoso ensinam português para as crianças.
Essa aula especial aconteceu ontem na escola Gator Run Elementary, em Weston, na Flórida, e encantou os alunos. A escola pretende colocar a aula cantada toda segunda-feira até o final deste ano para ensinar os alunos que são filhos de brasileiros uma forma lúdica, divertida e diferente de aprender a língua materna. Um projeto que tem o total apoio do Consulado Geral do Brasil aqui em Miami. O português traz o Brasil, traz a cultura brasileira, traz todo um conteúdo de conexão com o país. Então, nós queremos ajudar e trabalhar junto com os professores, com as famílias, para criar esses espaços e garantir que o brasileiro, a criança brasileira crescendo nos Estados Unidos, não perca esse contato, que é importante até para você conversar com um avô seu que ainda está no Brasil. Um dos objetivos do consulado é ampliar e expandir cada vez mais os cursos de português no currículo das escolas do sul do estado. Temos, por iniciativa de pais, por iniciativa de professores, nós temos alguns cursos já bem estabelecidos, de altíssima qualidade, mas a comunidade está crescendo. E a comunidade está crescendo, você começa a ter concentrações de alunos brasileiros em várias escolas, notadamente aqui em Broward. Então, é importante o consulado atuar e também os pais entenderem que você organizar um grupo e manifestar o interesse desse grupo de pais em ter um curso de português é um direito que você tem como pai. E a escola vai ser receptiva, porque as escolas têm interesse em desenvolver os conteúdos, oferecer as aulas que os pais acham que são aulas interessantes para os seus filhos. Foi uma tarde de cantoria, o suficiente para professores mostrarem que a música pode ensinar muito mais que o português. Cantar é uma forma de aprender uma nova língua, criar interação social, cuidar da saúde mental das crianças e também o bem-estar dos alunos. Aqui a princesa é má e a bruxa é boa. Riqueza geracional, segurança e estabilidade. Conceitos que antes só faziam parte dos sonhos de uma comunidade de Sacramento, na Califórnia, hoje é um vocabulário discutido semanalmente como parte de um projeto habitacional. Liderada pela ONG Culture, financiada pelo governo local, a ideia é ajudar pessoas negras, indígenas e imigrantes a comprar a sua primeira casa. Com um dos mercados imobiliários mais caros do país, Sacramento entende a necessidade de ajudar a comunidade local a pertencer. E isso só acontece com a apropriação devida. O primeiro grupo a participar do projeto é composto por 25 pessoas. Elas recebem um curso preparatório de 8 semanas, onde aprendem medidas de saúde financeira, economia, questões legais e outras informações importantes para trilhar com segurança o caminho da casa própria. Com todo esse conhecimento, um empréstimo perdoável de $15.000 e um pagamento flexível de $2.500, os organizadores afirmam que os interessados poderão comprar um imóvel de maneira segura e responsável em apenas 5 meses. Existem projetos que atuam nessa área que mostraram que possíveis outros benefícios podem surgir a partir da moradia, como a estabilidade emocional, o acesso a serviços educacionais e também de emprego, e além do senso de pertencimento, que pode contribuir para que esse cidadão crie novas motivações que o estimulem a continuar em busca de melhorias para a sua própria vida. Só que, por outro lado, a falta de acesso à moradia pode dificultar o acesso desse cidadão a alguns benefícios e acabar atrasando aí possíveis avanços e melhorias que ele teria na sua vida. Esta é a época do ano que o hemisfério norte começa a sofrer com as infecções respiratórias típicas, como gripe, RSV e Covid-19. E as previsões não são animadoras. Os médicos esperam entre dezembro e fevereiro uma grande onda de contaminações e internações. O problema é que o país também enfrenta outra questão, a escassez de remédios que combatem infecções bacterianas. A amoxicilina, por exemplo, é o antibiótico mais prescrito no país, mas também o que está em mais falta. É o segundo ano consecutivo que os Estados Unidos possuem uma lista de medicamentos em falta. E, por isso, alguns médicos estão pedindo precaução e vacinação.
there are alternatives that we can use in almost all cases. And so it's not like we're going into this with absolutely no option. Esta pediatra afirma que alternativas existem e podem ser usadas para combater doenças da estação, principalmente em crianças. Mas a prevenção continua sendo o melhor remédio. A maioria dessas doenças elas são preveníveis, né? Mantendo uma alimentação saudável, hábito de vida saudável, etiqueta respiratória, evitar aglomeração, higienização das mãos constantes e principalmente a vacinação. Existem muitas vacinas que conseguem proteger as principais formas de doenças bacterianas respiratórias. E não esqueça também que muitas doenças respiratórias elas são também de causas virais. Então é sempre importante uma avaliação médica antes da determinação do tratamento. É como se as mulheres pagassem nos Estados Unidos um imposto a mais para ter direito à saúde. Após analisar dados de mais de 16 milhões de pessoas com seguro de saúde patrocinado pelo empregador entre 2017 e 2022, pesquisadores da empresa de serviços financeiros Deloitte comprovaram a grande disparidade entre o que as mulheres e os homens pagam por cuidados de saúde. Nos out-of-pockets, por exemplo, aqueles valores que quem tem seguro de saúde paga diretamente por uma consulta, exame ou medicamento, as mulheres pagam em média 18% a mais do próprio bolso do que os homens com um seguro semelhante. E isso sem contar os custos de cuidados de maternidade. Essa questão ela impacta muito no orçamento porque, de um lado, estatisticamente, as mulheres recebem em torno de 20% a menos do que os homens e pagam um adicional nos seus produtos por serem destinados ao público feminino. Então, esse descompasso que você tem, fora o fato de que nós temos hoje uma grande quantidade de famílias chefiadas por mulheres, isso daí acrescenta mais um adicional importante e no caso, por exemplo, do Brasil, quando você pega o mapa da inadimplência, hoje as mulheres já passaram os homens na inadimplência e nos dados negativados. Além disso, enquanto as mulheres pagam quase os mesmos seguros que os homens, o valor de sua cobertura é menor. E sim, as seguradoras cobrem menos serviços para as mulheres em comparação com os homens. Por exemplo, os exames de câncer de mama geralmente custam muito mais caro do que os exames para outros tipos da doença. As mulheres precisam começar a prestar atenção nessas questões e começar a exigir uma redução desses preços, porque não há o mínimo sentido em cobrar um adicional se um produto é para o público feminino. Então, precisamos começar a discutir essas questões, colocar isso daí na mesa e passar a entender por que nós ficamos com essa imagem de que estamos dispostas a gastar mais e de que gastamos mais, e agora isso se consolida nesse adicional cobrado para as mulheres. Acostumada aos topos das paradas e às manchetes, a cantora Katy Perry voltou a estampar capas de jornais pelo país, mas desta vez a atenção não é por conta de sua música. A artista americana se viu envolvida em uma série de escândalos judiciais imobiliários e a resolução destes processos pode impactar na implementação de uma nova regra para o setor. Conhecida como Katy Perry Act, a proposta não é uma homenagem à cantora e visa proteger pessoas idosas de abusos financeiros, especialmente no que se refere à venda e transferência de propriedades e imóveis na Califórnia. A lei estabelece um período de reflexão de 72 horas, durante o qual qualquer uma das partes envolvidas num contrato de transferência de residência pessoal, em que uma das partes tenha mais de 75 anos de idade, pode rescindir o acordo sem penalização. Eu acho que a Califórnia, na realidade, deve estar instituindo, sim, essa lei. Eu acho que ela protege as pessoas de mais idade, que elas estão numa idade mais vulnerável, fazendo com que não haja mais dúvidas quando uma negociação imobiliária, que seja nesse caso, seja feita, para que não haja prejuízo para ninguém.
O Katy Perry Act é o resultado direto do processo envolvendo a cantora e o empresário Carl Westcott, de 84 anos. O idoso entrou com uma ação judicial visando impedir a venda de sua mansão de 8 quartos e 11 banheiros em Santa Bárbara para Katy Perry e seu marido, o ator Orlando Bloom, por $15 milhões. Westcott alega que, durante a assinatura do contrato, ele não estava em sua plena capacidade mental, já que experimentava os efeitos colaterais de remédios prescritos após uma cirurgia invasiva. Em casos como este, o Brasil, quem diria, pode ser um modelo exemplar. No Brasil, existe uma proteção do idoso, princípio de boa-fé, onde uma terceira pessoa assina conjuntamente com aquela que está vendendo o imóvel, firmando a capacidade intelectual e cognitiva dessa pessoa para que não haja dúvidas da sua capacidade física e mental, enfim. De acordo com o FBI, a prevalência de fraudes online dirigidas a idosos aumentou 400% nos últimos anos. Em 2020, a Comissão Federal do Comércio informou que indivíduos com 60 anos ou mais apresentaram mais de 93 mil queixas de fraudes contra perdas superiores a $500 milhões. Nesse Dia das Crianças, a Disney vai transformar suas horas brincadas em doações. Então, entre na brincadeira. É só postar uma foto ou vídeo brincando em família com a hashtag Disney Brincar e Doar. A campanha já entrou em vigor e vale para fotos postadas em qualquer lugar do mundo, desde que tenha a hashtag Disney Brincar e Doar. Para cada imagem publicada, serão doados R$50 para o Instituto Gerando Falcões, que atua nas comunidades carentes brasileiras. A ideia é se divertir e ajudar quem precisa ao mesmo tempo. Quem estiver nos parques temáticos da Disney pode tirar fotos por lá também e postar. Não há limites de imagens. O que importa é a vontade de ajudar. Por isso, tire quantas fotos quiser. Mas lembre-se de colocar a hashtag Disney Brincar e Doar. Ajude a aumentar as horas doadas com muita diversão junto dos seus personagens favoritos. Para saber mais, acesse brincaridoar.com.br. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Hoje, segundo a American Veterinary Medical Association, mais de 66% das casas nos Estados Unidos têm algum animal de estimação. Isso representa cerca de 86 milhões de domicílios com algum bichinho em casa, a maioria cães. Um crescimento de mais de 50% com relação aos anos 80. Por isso, as autoridades querem que o mês de outubro seja como um lembrete para que as pessoas tomem medidas para garantir que seu amigo peludo esteja saudável e bem, aumentando as chances para uma vida longa e feliz. Então, aqui vão algumas dicas dos veterinários para os tutores de pets. Agende seu check-up anual ou semestral, caso ainda não o tenha realizado. Certifique-se de que seus animais estejam castrados. A obesidade é um problema comum em cães e gatos hoje em dia, então monitore seu animal para que ele mantenha um peso saudável. Tenha sempre as vacinas e medicamentos para vermes, pulgas e carrapatos em dia. E considere fazer uma limpeza dentária, porque eles precisam de seus dentes limpos, assim como nós. Quando cuidamos do nosso pet, trazemos mais longevidade e bem-estar para eles. E quais seriam esses cuidados? Os cuidados seriam levar ao veterinário ou chamar o veterinário domiciliar com frequência, manter a água fresca e limpa de forma abundante, ter uma alimentação saudável prescrita por um médico veterinário, manter a vacinação deles em dia, ter um abrigo confortável, livre de sol forte, chuvas, ventos e dar muito amor. E se por acaso você não tem um animal de estimação, não existe melhor momento do que o Mês Nacional do Bem-Estar dos Animais para se candidatar para ser voluntário ou apoiar organizações voltadas para os bichinhos, como clínicas ou abrigos. Qual é o maior rio do mundo, o Nilo ou o Amazonas? A questão que por anos alimentou um debate acalorado entre acadêmicos e cientistas será colocada à prova.
Uma equipe de exploradores e investigadores internacionais vai usar jangadas, cavalos e barcos com painéis solares para percorrer toda a extensão do Rio Amazonas e descobrir sua real dimensão. Cerca de 10 profissionais estão envolvidos nesta missão, que será inteiramente documentada em vídeo. A expedição deve percorrer cerca de 7 mil quilômetros entre Colômbia e Brasil. Sem dúvida nenhuma, as expedições científicas ainda são extremamente importantes. Se fosse analisar só pelo tamanho das bacias hidrográficas entre o Nilo ou a bacia do Rio Amazonas, né, nós poderíamos ser só um valor geométrico, mas nós temos aí uma progressão também de muitos instrumentos de análise na ciência, inclusive também o método dos cientistas. Então, há sempre a necessidade, especialmente na ciência geográfica e nas ciências naturais, de nós fazermos uma expedição em loco, né, para saber como nós estamos visualizando aquele fenômeno no atual momento. Então, as expedições científicas continuam de grande importância. Com início previsto para abril de 2024, a expedição de 5 meses vai contar com auxílio de muita tecnologia para mapeamento fluvial por satélite. Para além das questões quantitativas, essa jornada tem ainda um alto valor social, geográfico e até geopolítico. Às vezes temos uma visão geral das bacias hidrográficas, mas nós precisamos também saber de como essas pessoas vivem por toda a bacia hidrográfica, além de saber também todos os recursos que podem ser utilizados no atual momento, sempre lembrando da justiça social e também lembrando da preservação ambiental. Isso é muito importante. Esses fatores foram analisados ou são incorporados nos últimos 30 anos, por isso que é importante ainda a análise e também as expedições científicas. Elas continuam sendo de grande importância. Além disso, nós temos também uma importância geopolítica, pois essas bacias hidrográficas, tanto do Nilo quanto a bacia amazônica, elas pertencem a vários países. No caso da bacia amazônica, o Brasil tem grande participação nessa bacia. Então, há sim necessidade de continuar a cada momento do tempo nós termos novas expedições científicas. Então é de grande valia sempre nós estarmos investindo, o Estado, o governo, as empresas investindo nessas expedições, porque na geografia, por exemplo, nós precisamos também saber como nós estamos analisando paisagem, como nós estamos analisando uma região, especialmente o lugar onde as pessoas moram. O Amazonas, a horta pulsante da maior floresta tropical do mundo, é reconhecido como o maior rio do mundo em volume. Mas há uma disputa geográfica de décadas sobre se este ou o Nilo é o mais longo, tornada mais obscura por questões metodológicas e pela falta de consenso sobre uma questão muito básica, onde começa e termina a Amazônia. O livro dos recordes mundiais atribui o título de rio mais longo do mundo ao rio africano, por enquanto. Olhos curiosos e atentos acompanham cada lançamento na Flórida. E entre a multidão, uma jovem brasileira, que não é apenas uma fã da NASA. Andressa Ojeda trabalha duro para ser a primeira mulher brasileira astronauta. Desde que pisou em território americano, com uma bolsa de estudo para terminar o ensino médio, a menina de Loanda, cidade do interior do Paraná, não perdeu oportunidades. Ela foi a primeira representante do Brasil no curso avançado para jovens astronautas da NASA e deu até entrevista para a rede de TV americana. You want to be the first Brazilian astronaut. What is it that you love about this camp? I'm really in love with doing the mission. Estando nos Estados Unidos, eu já comecei a ir atrás desse sonho de o que eu posso fazer agora para eu conseguir ser astronauta no futuro, sabe? Então, comecei a me envolver com competições regionais estaduais de robótica, fiz um estágio com astrofísico da Universidade de Harvard para trabalhar com foguetes de alta propulsão e satélites. Mas ela não parou por aí. Andressa recebeu convites de 5 universidades americanas para o curso de engenharia aeroespacial, com tudo pago, e escolheu a Embry-Riddle Aeronautic University em Daytona Beach para ficar mais perto dos lançamentos. Em 5 anos de América, a futura astronauta acumulou uma bagagem que impressiona até os profissionais.
Eu ganhei um voo em microgravidade com cientistas da NASA e da Agência Espacial Japonesa para conduzir pesquisas. Foi ser estagiária no CERN, o acelerador de partículas na Suíça. É o maior laboratório de física do mundo. É a maior e mais complexa máquina já criada pelo ser humano. Fiquei 8 meses lá na Suíça. Então, assim, eu acho que isso deu um impulso na minha carreira muito grande. Na reta final do curso de engenharia, a conquista mais desafiadora para estudante também vai colocar o nome de Andressa na história da corrida espacial: instalar uma câmera com Wi-Fi na Lua. É uma coisa que nunca foi feita antes e ele vai usar Wi-Fi para transmissão de dados. Então, outra coisa que também nunca foi feita antes. E também o primeiro projeto de estudantes universitários que vai ser enviado para a Lua. Antes de iniciar a jornada de milhões de quilômetros até o espaço, Andressa ainda vai somar ao currículo um mestrado, experiência profissional na indústria espacial, para então enfrentar a difícil, mas não impossível, seleção para astronauta. Não importa muito de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar e o que você está disposto para fazer para chegar lá. Então, assim, todos os sacrifícios, eu acho que tudo isso faz parte de você chegar e alcançar o seu sonho. Onboard view from Starship. What a sight! We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. E a edição especial do Jornal Américas no Ar deste feriado de Columbus Day termina aqui. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite, na edição inédita do Jornal Américas no Ar. Você fica agora, então, com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite.